Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Obrigado por mais um dia você estar aqui conosco. Eu sou o professor Wagner da Francesca Educação Financeira e mais uma vez nós estamos aqui para falarmos do fechamento, no caso fechamento de sexta-feira dos principais mercados. Vou tomar um golinho de café aqui e vamos em frente. Sexta-feira nós tivemos um dia de êxtase no mercado. Se você acompanhou assim como eu, você ficou extremamente feliz e satisfeito. Um êxtase sem tamanho, porque na sexta-feira nós atingimos aí um nível recorde, chegando o índice Bovespa acima dos 125 mil pontos, algo nunca antes visto na história desse país. É isso mesmo. Tá? Com a valorização das commodities, com o Joe Biden, aí, o presidente norte-americano, que assume já a partir do dia 20 de janeiro, anunciando aí que vai fazer um pacote de estímulos na casa de trilhões. Tá? Tudo isso aí fez com que o mercado subisse muito, assim como nós falamos lá na quinta-feira, ou melhor, na sexta-feira de manhã, mas ninguém esperava um crescimento tão grande. Na sexta-feira também, o Butantan mandou os dados lá para a Anvisa analisar a eficácia da Coronavac para que pudesse ser utilizada aí de forma emergencial e quem sabe começar a ser utilizada já no dia 25 de janeiro. Por outro lado, ainda existe uma discussão muito grande e um medo muito grande dos investidores quando falamos em risco fiscal brasileiro, visto que ainda temos aquela briga na Câmara e Senado, que eu já disse para vocês que até o dia 1º de janeiro isso vai ser frequente aqui no noticiário. Vamos então falar aí sobre o que aconteceu no mercado na sexta-feira, como foi o fechamento e você já vai ter uma noção um pouquinho melhor do que eu estou falando. Na sexta-feira, dia 8/1 de 2020, lembrando, hoje é dia 11 de janeiro, deixe seu like aí, se inscreva no canal, acompanhe também lá nas redes sociais, no Instagram, @FrancescaWagner, que sempre tem muito conteúdo para vocês. Falando aí do fechamento do dia 8, Ibovespa aí, ela fechou com 124.943 pontos. Como eu disse, ela chegou durante o pregão passado em 125 mil, fechou um pouco abaixo, mas isso é um índice histórico, algo nunca antes visto na história do país, do índice Ibovespa. Ele teve alta aí de aproximadamente 2,09%, algo que nós não imaginávamos depois da alta nos últimos dias. O dólar fechou aí com uma alta de 0,32 a 5,41. Nasdaq a 13.201, alta de 1,03. S&P alta de 0,55 a 3.824 pontos. E Dow Jones com um novo recorde aí a 31.097 pontos, alta de 0,18. Realmente aí os mercados responderam muito bem na sexta-feira. Olhando para a Europa, as altas na Europa não foram tão consideráveis, visto que elas já vinham aí de uma forte alta e existe toda aquela questão do lockdown em várias cidades, aí, várias medidas restritivas em países e cidades da Europa. Sendo assim, na sexta-feira, dia 8 de janeiro, o euro fechou com alta de 0,44 a 6,58. A Alemanha teve uma alta de 0,58 no DAX a 14.049. Na França tivemos aí 0,65 de alta a 5.706 pontos e Reino Unido, que vinha aí de forte alta nos últimos dias, fechando a 6.873 pontos com alta de 0,24. Na Ásia, nós tivemos aí sentidos contrários, enquanto a China teve uma queda de 0,24%, nós tivemos lá no Japão uma alta de 2,36%, o Japão fechando aí a 28.139 pontos. O Japão aí renovando a sua máxima histórica e tendo a maior alta de ações dos últimos 30 anos. Isso já havia acontecido antes, nós falamos aqui frequentemente, mas essa é uma nova realidade no Japão. O Japão que acabou decretando estado de emergência e algumas medidas restritivas em Tóquio e também
em cidades vizinhas. Só dei uma olhadinha no chat aqui, um golinho de café e vamos falar de criptomoedas. Novamente aí Bitcoin renovando altas. Bitcoin passou aí no final de semana dos 40 mil dólares. Na sexta fechou com alta de 1,03 e o Ethereum com alta de 6,68. Mas pera, calma, para tudo. Deixa eu descer que eu já vou dar uma notícia fresquinha aqui. E essa notícia fresquinha é o seguinte: a gente sabe que o Bitcoin tem oscilado bastante, não só o Bitcoin como todas as criptomoedas, mas ele vinha aí de uma valorização aí de quase 500% em cerca de um ano, nos últimos 12 meses, certo? Nesse final de semana, de ontem para hoje, certo? Alguns mercados mundiais já abertos, o Bitcoin chegou a cair mais de 20% em alguns locais e nesse momento está sendo negociado aí com queda de 13% e o Ethereum com queda de 12%. Será o fim do Bitcoin? Não sabemos, mas fique ligado que tem muita coisa aí. Hoje você não pode perder essas notícias e amanhã tem tudo isso atualizado para você. Falando em petróleo também, o petróleo aí que vem seguindo os últimos 3, 4 dias de alta, tá? O Brent, petróleo futuro, fechou na sexta-feira a 56,27 dólares e o WTI chegando ao recorde aí dos últimos 12 meses. Lembrando que o WTI chegou a ser negociado no valor futuro com spread negativo, né? E o Brent, ele chegou a ser negociado no meio da pandemia a cerca de 30 dólares, então tivemos uma mudança muito grande aí nesse cenário. Hoje, a princípio, no início dos mercados, estão todos sendo negociados com queda, mas realmente foi uma boa retomada aí, pensando no que nós já vivemos ultimamente. Vamos falar do fechamento então na sexta-feira. Nós tivemos aí as principais altas, né? Intermédica GNDI 3 com alta de 26,59%. Você não tá maluco não, é isso que você ouviu, é isso que você tá vendo aí, 26,59%. Rapvida com 17,68% de alta, fechando a 16,78. Por que tudo isso aconteceu? Já eu explico isso tudo para você. BTOW fechando com 6,97 de alta, MRV 6,91% de alta a 19,19 e CEMIG, lembra que eu falei na sexta-feira de manhã que a CEMIG estava se desfazendo de operações da Light? Com essa notícia, CEMIG subiu 6,87%, fechando em 15,25. Já as principais baixas, depois de forte alta aí que nós tivemos na semana passada da parte do minério, Gerdau e outras empresas, Metalúrgica Gerdau fechou com queda de 1,68, GGBR4, que é a Gerdau, com queda de 1,49 a 29,10, Sambionze é Santander, fechando com queda de 1,06 a 45,89. BBDC, que é Bradesco, fechando com queda de 0,86. E a nossa Embraer, Embri 3, fechando a 8,81 com 0,79 de queda. Então, se você verificar aí, você vai ver que realmente foi um dia bem atípico, um dia muito bom para a Bolsa Brasileira. Bom dia, Diegão! Nos acompanha aí todo dia, sempre tem notícia aí do mercado para você e para todos que nos acompanham ao vivo. Continuando aqui, então, vamos falar da nossa agenda. Agenda do Brasil hoje, temos relatório Focus, lembrando que o relatório Focus é toda segunda-feira e os economistas, os especialistas de mercado, os grandes bambambam que entendem tudo aí dos bancos, vão falar sobre a previsão, a perspectiva que eles têm para frente, né, para o fechamento de 2020, que ainda não foi divulgado alguns detalhes de 2021 e para frente. Então vale a pena ficar de olho no relatório Focus. Amanhã a gente comenta sobre isso. Olhando internacionalmente, a agenda hoje nós temos leilão de títulos públicos federais lá na França. A França também fazendo leilões aí de títulos aí para ter dinheiro em caixa. Hoje tem discurso do presidente do Banco Central Europeu, o que também é muito importante nós acompanharmos para entender a tônica
política econômica na Europa, leilão de títulos nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos também temos o discurso de Rafael Bostic, que é o presidente do Fed. O Fed é o Banco Central norte-americano, o Fed de Atlanta. Ele vai discursar no FOMIC, certo? E vai falar também aí sobre a ata de reunião do FOMIC e o que se planeja fazer especificamente aí nos Estados Unidos em relação à pandemia, e esse discurso é extremamente importante para as economias mundiais. Política, que sempre é um caso à parte no Brasil, temos alguns detalhes aqui. Diversos senadores aí se demonstraram favoráveis à manutenção do auxílio emergencial, que por um lado vai favorecer a economia de modo geral no Brasil, mas preocupa os investidores em relação ao risco fiscal, visto que o Brasil já injetou muito dinheiro aí na economia brasileira com o Corona Voucher, né, que foi pago aí durante a pandemia. Obviamente isso segurou as pontas do mercado, mas minou muito o crédito brasileiro, a questão fiscal do Brasil. Só para ter uma ideia, a maioria dos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, não gastaram nem metade do que o Brasil gastou com estímulos durante a pandemia do coronavírus. Então, vale a pena ficar de olho nessa notícia também. Lembra que eu disse que uma das tônicas que vai ter durante todo o mês de janeiro eleições na Câmara e Senado. Uma das notícias aí que vai impactar o mercado hoje é em relação a Baleia Rossi, que é um dos candidatos à Câmara. Não é o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas o candidato que a princípio está na frente, que é o candidato aprovado por Maia, que é o atual presidente, Rodrigo Maia. Ele, Baleia Rossi, foi citado em um acordo de delação da JBS. Lembra da JBS? Irmãos Batista, Joesley Day, lembra de toda aquela confusão? Baleia Rossi é citado em um dos trechos de delação premiada. O que vai acontecer ainda não sabemos, essa notícia é muito fresquinha. A princípio, Baleia Rossi só disse que não sabe de nada. Parece que eu já ouvi esse tipo de história anteriormente, né? Mas vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos e a gente comenta aqui para vocês. Assim como aconteceu no em São Paulo, que já noticiamos aqui que o salário do prefeito durante a pandemia, isso lá no mês de dezembro, foi aprovado um aumento aí de quase 50%, né? 41%, se não me falha a memória. Agora foi a vez do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que está super bem das pernas, né? O Rio de Janeiro que não tem nenhum tipo de problema. Agora o salário do governador, Witzel, e de alguns secretários vai subir cerca de 11%. Que maravilha, né? Em meio à pandemia, todo mundo tendo que cortar gastos, mas o salário dos políticos só aumenta. Vamos acompanhar essas cenas aí dos próximos capítulos também. Mais um detalhezinho aí em relação ao Senado, começa uma briga aí, mas um desentendimento entre Jair Bolsonaro e o pessoal do MDB. Lembrando que o MDB é uma forte bancada no Senado. A princípio, eu já havia dito lá no mês de dezembro que talvez o Senado tivesse candidatura única do MDB, mas alguns partidos, principalmente o PSL, quis botar a colherinha ali e levar a sua parte. E, a princípio, Bolsonaro deve apoiar o candidato Rodrigo Pacheco e está sendo cobrado pelo MDB, que está muito insatisfeito com isso. O MDB deve definir até o meio dessa semana, provavelmente, quem será o candidato ao Senado, e vamos acompanhar porque essa também vai ser uma tônica importante aí para nós acompanharmos aí no nosso Morning Call o que esperar do mercado. Quando nós vamos olhar para a economia, a Anvisa, como eu disse, ela recebeu lá na sexta-feira a documentação para analisar o uso emergencial da Coronavac, e já no sábado ela devolveu tudo aí para o Butantan. Até gerou uma polêmica aí com o governador João Dória, que disse que é necessário mais celeridade aí nesse processo, mas resumindo aí, a Anvisa pediu mais documentos, diz que falta alguns documentos em relação à Coronavac e não irá analisar enquanto não receber esse tipo de documentação. Também está em análise, na verdade já foi analisado e falta a manifestação aí da Anvisa, né? A vacina da Fiocruz, em parceria lá com agora fugiu, com Oxford, né? Essa vacina está em análise, ou melhor, já foi analisada a documentação tanto para
pedido de uso emergencial quanto para pedido de uso contínuo. A Anvisa ainda não se manifestou em relação a isso, obviamente, mas espera-se que nos próximos dias a Anvisa se manifeste em relação também a essa vacina aí, e esperamos que o mais breve possível tenhamos acesso às vacinas, obviamente com segurança, mas para voltarmos a ter uma vida mais normal possível. O Japão anunciou uma nova variante aí do coronavírus, descobriu 4 casos de uma nova variante, lembrando que já temos novas variantes, e não é a mesma, mas novas variantes na África do Sul, na Europa e agora no Japão. Japão, que como eu já falei para vocês na semana passada e já falamos hoje, tinha feito aí medidas restritivas de lockdown até o final desse mês em Tóquio e cidades vizinhas. Agora preocupa também essa nova variante do vírus aí e teremos que ver o que acontece aí mais para frente. Essa semana nós vamos noticiando um pouco mais. E Donald Trump, por favor, né, Trump? O Trump tá na berlinda. Por quê? Ele foi banido aí das redes sociais depois de ter chamado toda a sua trupe, né, todos os seus apoiadores aí, e os apoiadores na semana passada invadiram o Capitólio, que é o Congresso norte-americano. Com isso, as redes sociais, Facebook, Twitter e não sei se tem mais alguma, não sei se ele tem Instagram, mas Facebook e Twitter pelo menos baniram temporariamente a conta de Donald Trump, e desde a semana passada os opositores estão falando em impeachment de Donald Trump. A notícia dessa semana, a tônica dessa semana, é que o vice-presidente de Donald Trump tem 24 horas, ou seja, até amanhã, tá, para invocar a 25ª emenda e pedir aí sim o impeachment de Trump por tudo isso que ele fez, senão a Câmara do Congresso norte-americano vai entrar com o pedido de impeachment. Então realmente aí temos que acompanhar essas cenas, pode acontecer muita coisa ainda nesses últimos dias de governo de Donald Trump. Imagine só que peso para a economia global e que impacto para os Estados Unidos um impeachment de um presidente norte-americano. Estados Unidos aí renovou o recorde de mortes por coronavírus, foram mais de 3 mil mortos num único dia. Isso realmente vem preocupando, mesmo com a vacina, esse tipo de situação vem preocupando bastante. Além, obviamente, de a Europa estar também com recordes. Alemanha e Reino Unido planejam, inclusive, aumentar as medidas restritivas. Olhando aí para o mundo corporativo, agora sim vem a explicação daquela alta absurda que nós falamos lá de Notre Dame e Hapvida, que subiram mais de 20%. Na sexta-feira, havia um boato aí de uma possível conversa de fusão entre as duas empresas da área de saúde, certo? E na sexta-feira se confirmou esse boato de que eles estão conversando e com isso houve todo esse alvoroço no mercado, tá? Se fala em uma negociação de 120 milhões. E esse valor realmente ele deve impactar muito. Hoje vai ser analisada essa proposta e pode ser que muita coisa ainda aconteça. Então vale a pena ficar de olho aí no pregão de hoje e ver o que acontece com essas ações. Já a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, certo? Ela abriu, ou melhor, ela avisou que vai analisar algumas operações, oscilações da Via Varejo. Lá no dia 20, se não me falha a memória, 21 de dezembro, houve uma oscilação muito grande aí nas ações de Via Varejo, e toda oscilação muito grande ela é analisada pela CVM, tá? Não é que tenha acontecido alguma coisa irregular, não quer dizer que a Via Varejo tenha feito algo irregular ou algo imoral, mas toda movimentação atípica tem que ser analisada pela Comissão de Valores Mobiliários. E especificamente nesse dia, aí houve aí mais de 10% de queda das ações no início do pregão. Tá? Depois ela fechou ainda mais baixo, e a principal questão que eles estão analisando foi o volume de operações de negociações de Via Varejo nesse dia, tá? Nesse dia, só para vocês terem uma ideia,
Em média, tá? Cerca de 2.000 ações aí, 2.000 papéis aí são negociados aí no início da sessão. Nesse dia foram negociadas cerca de 17.000 ações da Via Varejo. Isso preocupou, obviamente, quando tem uma movimentação bem grande, assim, a oscilação ela é gigantesca e por isso isso tem sido avaliado agora pela Comissão de Valores Mobiliários, certo? Com a pandemia, uma notícia interessante, o Mercado Livre cresceu quase 200%. Lembrando que Mercado Livre não está no Ibovespa, não está na Bolsa Brasileira, mas sim na Bolsa de Tecnologia Norte-Americana, na Nasdaq. E com isso, com a pandemia, com o isolamento, com a dificuldade de as pessoas saírem de casa, Mercado Livre aí, que tem toda a comodidade e no Brasil tem aberto novos centros de distribuição, inclusive, aumentaram ainda mais a sua capacidade e cresceram quase 200%. Então vale a pena ficar de olho em todas essas informações. Hoje, segunda-feira, a princípio, os mercados globais estão em queda, pensando aí justamente nesse possível pedido de impeachment de Donald Trump. Está sendo aguardado aí com bastante afinco o pronunciamento amanhã de Joe Biden, que deve falar aí sobre os seus planos e principalmente falar sobre esse pacote de estímulos de trilhões, como ele pretende fazer isso. Esse discurso está marcado para amanhã, então isso aí vai movimentar bastante o mercado hoje. Toda essa queda de petróleo e criptomoedas também vai movimentar e principalmente esse aumento gritante de casos de coronavírus no Brasil e principalmente no mundo. As bolsas abrem em cenário negativo, devemos ter bastante oscilação e provavelmente Ibovespa deve perder esse topo que chegou, deve ter uma boa queda hoje. Esperamos que seja uma queda mais suave e principalmente que a nossa política não interfira ainda mais. Obrigado por mais um dia vocês estarem aqui conosco. Eu sou o professor Wagner, não esqueça de deixar o seu like aí, de nos acompanhar todos os dias às 7h30 da manhã. Um abraço, amanhã estaremos novamente aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje te dando as principais notícias de fechamento e o que você pode esperar para o seu dia. Abraço!